Eu destaquei esse trecho aqui que está na Bíblia de Jerusalém. Eu comparei com a versão de Almeida, que é a mais comumente lida atualmente. É bem semelhante aqui. É 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 13 ao 18, né? Que fala da segunda vinda de Cristo, né? Fala, os mortos e os vivos na vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere, tá até junto aqui, né? Se refere, o se é separado do refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Altíssimo, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Altíssimo nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Preste atenção que o povo erra muito na interpretação, né? Eu pesquisei aqui no dicionário que arrebatados, né, é uma coisa, arrebatamento já é outra, né? Se você falar arrebatado já significa uma coisa, arrebatados no plural já é outra coisa, arrebatamento já é outra, né? Então são só dois, três textinhos que tem que fala sobre arrebatamento, né? Mas preste atenção nisso aqui, ó. Que ele falou aqui que os mortos irão primeiro, né? Os que morreram vão primeiro e depois os vivos é que serão levados juntos. Só que quem escreveu essa carta dos 1 Tessalonicenses foi Paulo, né? Pode ver que no texto aqui ele se inclui, ó. Em seguida, nós. Paulo já morreu não sei quantos anos atrás, os apóstolos também. Como ele ia se incluir, né? Como é que ele ia estar aqui na segunda vida de Cristo, né? Então ele se inclui, ó. Em seguida, nós, os que estivermos lá, estivermos, ou seja, ele quis dizer que estará lá. Por quê? Porque o texto fala que os mortos serão ressuscitados primeiro. Paulo já morreu. Ele morreu, assim como os outros apóstolos fiéis, morreu em união com o Senhor, né? Fala aqui. Então ele vai ser ressuscitado. Então aqui está se referindo à ressurreição dos mortos, que será feita primeiro. Não que as pessoas que estão aqui na terra serão arrebatadas e outros vão ficar. Eu acho que isso aqui não tem sentido nenhum. Então, a interpretação das pessoas é que está errada, né? A interpretação do povo. Porque assim, se o julgamento vem sobre todos os que estiverem na terra, porque tem um texto que diz que o julgamento virá sobre todos aqueles que estiverem na terra, e os mortos também serão julgados, né? Tem os justos serão julgados para uma ressurreição em vida, e os injustos ou infiéis, né? Serão, os iníquos, né, serão ressuscitados para uma sessão de julgamento, né? Então todo mundo vai pagar, vai ter uma prestação de contas pelos seus atos, né? E todos os pecados vão ser julgados, tanto os diurnos quanto noturnos, né? Tem um texto que eu acho muito interessante, que é o Apocalipse de Elias, que ele fala um pouco mais em detalhes sobre a segunda vida de Cristo, por assim dizer, né? E tem até o texto que tem na Bíblia também que fala que o Altíssimo, a segunda vida de Cristo não virá antes que venha a apostasia, né? Ou o filho do pecado, anticristo. Então, primeiro vai vir o enganador, né? O enganador nem veio ainda, aí como é que pode? Antes do enganador vir, porque se você for acreditar em arrebatamento, se for realmente dessa forma, a Bíblia está inconsistente, porque uma hora a Bíblia diz que o dia do Senhor vai vir sobre todos os que estiverem na terra. Se uma parte das pessoas que estiverem na terra for arrebatada, ou for subtraída, digamos assim, for para o céu, então não vai vir sobre todos que estiverem na terra, não. Se um bocado foi para o céu, entendeu? E outra, se... Como é que pode? Ó, fica até difícil de compreender, porque o povo inventa umas mentiradas da molesta, cara. O ser humano é complicado, o ser humano... sei não. Até as coisas de Deus o ser humano contamina, né? O ser humano é complicado. A misericórdia do Altíssimo é muito grande, para ter misericórdia de nós, né? Porque somos muito pecadores. Até mesmo as coisas santas a gente corrompe, né? Complicado, complicado. Porque assim, a palavra de Deus é de um jeito. Olha, vem um homem, tira livros, subtrai vários livros.
A Bíblia que temos hoje tem menos da metade, acho que foram tiradas mais da metade dos livros, né? Era mais de 100, que são chamados apócrifos, né? Que o homem diz, isso aqui nesse livro aqui não é inspirado não, isso aqui é, né? Que assim, tem muito livro apócrifo, se você for ler, ele complementa o que está na Bíblia. Outros denunciam os atos dos religiosos de hoje em dia, né? Os descendentes dos fariseus aí, né? Os templários, né? Os descendentes dos templários, porque teve um tempo, se você for pesquisar um pouquinho de história, você vai ver que os templários, eles adoravam a Bafomé, né? Que é a representação, digamos assim, do demônio. E os cruzados, né? Por ordem da igreja, foi lá para combater os templários. Mas hoje em dia ainda tem muitos descendentes dos templários, disfarçados de cristãos, né? E tá aí nas religiões à solta, né? Entendeu? Então é isso. O povo pega um texto isolado, aí pega, não vê o contexto, eu li o texto todinho, pesquisei sobre a palavra arrebatamento, e nem arrebatamento fala em arrebatados, né? E você for pesquisar, que você coloca a Bíblia online, você pode pesquisar por palavra. Eu coloquei arrebatamento, apareceu um bocado de texto relacionado a arrebatado. Só dois que falam sobre essa ponta aí, mas talvez o sentido não seja nem esse, né? Como eu falei, se Paulo se incluiu, ele diz aqui, ó, em seguida nós, os vivos que estivermos lá, ele se incluiu. Como é que Paulo ia estar na segunda vinda de Cristo, se ele, essa carta de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, já faz quase 2000 anos, né? Entendeu? Foi na igreja primitiva, né? E aí quando fala igreja são as pessoas, né? O povo, quando entende de uma forma errada, que igreja é como se fosse um templo. Templo é uma coisa, é um lugar físico. E igreja são as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, né? Como comumente falam. Tem um texto até que fala, que parece que é Colossenses, que fala que a igreja é o corpo do Senhor. Corpo são as pessoas. Porque se você pegar um templo e tiver vazio, ali não é igreja não. Ali é um templo. A igreja são as pessoas. Se tiver uma ou duas pessoas reunidas no lugar, é uma igreja. Ali. A igreja de Tessalônica. A igreja de Sardes, entendeu? Era o grupo de pessoas que estavam naquela cidade. Não um templo. Entendeu? Não templos religiosos. Entendeu? Então, e o significado de igreja, se você for pesquisar, significa chamado para fora. Se você for pegar o contexto em si, o chamado para fora, eu entendo dessa forma. Chamado para fora em que sentido? Se você for ler aquele texto de Apocalipse que fala da Babilônia, o sistema em si, né? O sistema em geral, você vê que o chamado para fora é o chamado para Cristo, né? Eu entendo dessa forma, é o chamado para Cristo. Você realmente entender que não pode fazer parte da Babilônia, porque o próprio Salvador diz, né? O Criador diz, melhor dizendo, que sai do meio dela, povo meu, se não quiserem compartilhar de suas pragas, né? Então é um chamado. E esse chamado para fora é para você despertar, para você realmente buscar ao Altíssimo de forma genuína. E como a gente faz isso? Simples, através do conhecimento sobre o Pai e o Filho que conduz à vida eterna, que está escrito. E onde a gente encontra esse conhecimento? Nas Escrituras. Então, é dessa forma que a gente, simples assim. E o amor de Deus, o que significa? Que observemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Mas as leis e as exigências que são cobradas aí nas religiões são pesadas. Então, vai tudo contra o que está escrito. E nesse texto que eu falei, fala dos falsos profetas, que eles vão subverter as leis divinas, é o que está acontecendo, estão mudando, né, a lei divina, estão ensinando doutrinas que não são as doutrinas de Deus, é o que está acontecendo, estão distorcendo as escrituras, estão mudando ao seu bel prazer para beneficiar eles mesmos, ou simplesmente para tirar dinheiro, enganar as pessoas. Então, basicamente é isso, né? No meu ver aqui, possa ser que eu esteja errado, mas quando falam em arrebatados aqui, talvez não seja nem sentido literal, né? Quando você fala arrebatados, é retirados de algum lugar, né? Então, dessa forma, creio que não seja. Por quê? Porque vai ficar inconsistente as escrituras. E a palavra de Deus é harmoniosa, né? E Deus, ele pode proteger aqueles que são seus. A exemplo da guerra que teve de Jericó, que Deus foi e protegeu a família de Raabe,
não deixou que ninguém atacasse a família dela, nem ela, nem a família dela. Do mesmo jeito, é as pessoas que estiveram aqui nos dias do anticristo, né? Que fala, até um texto que fala, acho que é Filipenses, fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, entendeu? Então, quando Deus quer proteger, Ele protege, pode ser onde você estiver. Se você estiver no meio de uma guerra e Deus estiver com você e Ele determinar que você não vai morrer, pode morrer 1 milhão e você continua lá. Pode estar no meio de bomba, tudo, e daí você sobrevive. Por quê? Porque Deus vai te proteger de todo e qualquer mal. Um exemplo dos 3 hebreus que foram jogados na fornalha. Humanamente falando, não tinha como eles escapar, mas Deus estava com eles, protegeu, mandou o anjo para protegê-los. E quem morreu foi os que levaram ele para a fornalha, eles ficaram vivos. Então é dessa forma, Deus pode proteger os seus. Então se fala que o dia do julgamento e aqueles dias sobrevirão sobre todos os que estiverem na terra, creio que todos têm que passar. E nesse texto que fala, que eu falei do Apocalipse de Alice, que fiz até um videozinho mostrando aqui, ele fala sobre isso, né? Fala sobre esse ponto aí, e não fala nada sobre arrebatamento. Ele fala que aqueles que não conseguirem suportar, né, aqueles dias, eles não terão a mesma recompensa de que aqueles que conseguirem ser fiéis até o fim, né? Quem for fiel até o fim vai receber uma recompensa maior. Então, se você vai ser subtraído, e até o apóstolo Paulo disse aqui, que os que morreram antes serão ressuscitados primeiro e levados primeiro, né? Os que estiverem vivos vai ser depois, então vai ter que passar. Ele quer dizer que os que estiverem vivos vai ter que passar pelas provas, vai ter que passar pelas angústias, pela grande tribulação. Essa foi a minha interpretação do texto aqui. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Pode ser que eu esteja errado, porque eu sou um ser humano, né? Eu sou humilde para dizer quando eu falho. Mas dizer que se tivesse realmente um arrebatamento e que Deus fosse levar a igreja, né, antes, pode ser que realmente aconteça, né? Porque assim, vendo por outro lado, naqueles dias, se tiver crianças inocentes, pode ser que o Altíssimo venha e leve aquelas crianças, aqueles inocentes, né? Ou simplesmente os proteja, né? Como eu falei. Então, é dessa forma, mas é como o próprio Cristo falou, né? Que naqueles dias não saberemos, né? Só o Pai é que sabe quanto vai ser e como vai ser, né? Cabe a nós estarmos atentos e vigilantes, né? Porque, como eu falei, vai vir o enganador antes, vai vir aquele que vai tentar se passar pelo Salvador, realizando milagres que o Salvador realizou para enganar até mesmo os escolhidos, né? Então, que é chamado de filho do pecado. Então, vai vir primeiro ele, aí depois é que vai vir o verdadeiro Salvador. Depois, né, que acontecer os acontecimentos que tem que acontecer. Então, as pessoas às vezes não entendem, não lê a Bíblia por completo, vê só um trechinho e fica repassando, né? E também as versões traduzidas, aportuguesadas, que diferem do original. Essa versão aqui é da Bíblia de Jerusalém, consegui encontrar aqui nesse site aqui, a Bíblia Online. E é isso, né?